novo tempo na sua vida, aqui pela Itapuã FM, o Farol da Comunidade. Salete, temos a abertura do programa aí, chegando na Páscoa, né? Novamente, né? Estamos em plena Páscoa, né, Salete? Novamente a Páscoa. E é sobre ela que a gente gostaria de conversar um pouco com você, refletindo através de alguns símbolos cristãos e como é que aconteceu a primeira Páscoa e qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Eu tenho aqui, alguns símbolos da Páscoa. O símbolo mais conhecido, claro, são os coelhinhos com os seus ovinhos. Isso é um símbolo secular, não é um símbolo cristão. É um símbolo que remete à fertilidade, à vida, e aí a gente tem várias cores, vários tamanhos, vários recheios dos ovos, né? E é uma simbologia. A gente também tem que fazer uma alusão sobre esses símbolos seculares da Páscoa que estão nos lares, estão nas lojas, que as pessoas compram para adultos e para as crianças. Mas qual é a verdadeira Páscoa? Se você vai ver lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 13 e 14, nós vamos ler, é uma passagem milagrosa. Eu gosto muito, se você gosta de milagres, leia estas passagens e veja que ela não precisa acontecer só lá no passado, mas pode acontecer na nossa vida hoje. Depois de 400 anos do povo de Deus, dos israelitas, presos no Egito, e eles foram lá para o Egito numa condição muito boa. Quem levou eles para lá foi José, que era governador do Egito, levou Jacó e os seus irmãos, mas os faraós foram mudando, aquilo foi se esquecendo, os israelitas foram crescendo em número e eles começaram a atrapalhar e a atemorizar os egípcios a ponto de transformá-los em escravos. E ali estava aquele povo amassando barro, amassando palha, fazendo os monumentos, trabalhando de todos os dias da semana, durante todas as horas do dia, como escravo. E Moisés nasce para ser o libertador. Também tem a história de Moisés ali. Mas aí nós vamos então para o faraó, o Ramsés, permite a saída dos hebreus do Egito. E aí eles têm que passar, eles caminham, vai uma nuvem na frente deles, guiando o caminho que eles têm que ir. E ali então eles ficam na frente do Mar Vermelho. E agora? Tem uma montanha do lado, uma montanha do outro lado, e o faraó, depois que liberou os egípcios, que eram que liberou os hebreus, que era cerca de mais de 2.000 pessoas, com seus animais, os seus carros, tudo mais, ele se arrepende, porque ele ia perder uma mão de obra rica. E aí ele resolve colocar todo o exército egípcio atrás dos hebreus. Então vejam que Moisés está com aquela multidão, idosos, mulheres, homens, crianças, animais, no que a gente chamaria num beco sem saída. De um lado, duas montanhas, atrás o exército do faraó e na frente um mar. Como é que ele ia sair? É verdade. Então Deus vem para Moisés e diz: sobe numa pedra, levanta o teu cajado e o mar vai se abrir. E realmente veio um vento tão forte, que o mar se abriu e a terra secou. A terra do mar secou, a ponto das carroças dos egípcios não ficarem atoladas. Isso é um milagre maravilhoso. Cruzaram o Mar Vermelho. Cruzaram todo o Mar Vermelho. Que coisa. Quando chegaram lá do outro lado, que o povo estava todo a salvo na outra margem do Mar Vermelho, eles veem que os egípcios estão percorrendo a mesma trilha seca que eles tinham percorrido. O que Deus diz para ele? Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 15. Ele diz assim: Moisés, baixa o teu cajado e a água vai vir sobre os egípcios. E foi o que aconteceu. E aí todo o povo egípcio perece. O exército todo. Desculpa. Todo o exército dos egípcios perecem, eles estão a salvo do outro lado. Então eles fizeram uma passagem segura através
do milagre de Deus. Uma coisa que parecia impossível aconteceu pela mão de Deus. Esta foi a primeira passagem e se transformou na primeira Páscoa, porque Páscoa em hebraico quer dizer passagem. 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 E aí nós vamos lá para Jesus. Então, todos os anos, os hebreus subiam para Jerusalém para festejar a Páscoa. Era o maior milagre que eles tinham. Era o maior significado, a maior demonstração do poder de Deus a favor daquele povo. E Jesus era um hebreu. Jesus vivia no meio deles. Jesus festejava a Páscoa. Só que Jesus estava sendo perseguido pelo seu próprio povo, pela maneira que ele ensinava, o amor que ele distribuía, as curas que ele fazia, e ele não tinha nenhum intuito financeiro com tudo isso. E a gente, como povo de Deus, vai se corrompendo. A gente tem que cuidar. A Bíblia diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Ninguém é perfeito. E aquele povo não era perfeito também, o povo, os hebreus, os fariseus daquela época. Jesus estava no meio deles, ensinando a palavra de Deus, era o próprio Deus feito homem no meio deles, e estava ali para apresentar o significado de Deus, apresentar a salvação, mas nem todos aceitaram. Então Jesus, naquela época, fez a última ceia, aí vem outro significado importante da Páscoa, e aqui eu apresento para vocês. Jesus faz a Santa Ceia através do suco de uva, representando o seu sangue, e através de pães sem fermento. O fermento na Bíblia significa pecado. Por isso que os pães da Santa Ceia são sem fermento. E Jesus fez a Santa Ceia com os seus discípulos, dizendo, primeiro faz o lava-pés, numa atitude de humildade, depois ele distribui o pão, depois distribui o suco de uva, todos comem junto. Ele diz que essa seria a última vez que ele faria isso na terra, que as outras vezes ele faria no céu. Então, lá no céu nós teremos Santa Ceia sim. E ali ele diz em São João 13 e o verso, São João 12, o verso 32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus sabia que iria morrer na cruz e ele iria ser pregado no chão e ser levantado para ser colocado no buraco. Pois quando Jesus é levantado, crucificado no buraco, é quando ele atrai todos. Todos ficam olhando para Jesus, todos querem saber o que vai acontecer com Jesus. E era um plano de Deus Pai, Deus Filho, que ele morresse na Páscoa porque estava todo mundo em Jerusalém. Todos vinham festejar a Páscoa naquela época. Então todos presenciaram a morte, aí José de Arimateia, Nicodemos, Maria, mãe de Jesus, João, o discípulo amado, todos descem Jesus da cruz e, como era o início do sábado, só enrolam Jesus num lençol e o colocam na sepultura de José de Arimateia para fazer para ungir no domingo de Páscoa. Jesus descansa durante o sábado, como diz a Bíblia, conforme o mandamento, ele fica no túmulo. E aí o que acontece no domingo de Páscoa? Jesus não está mais na sepultura, ele não está mais lá. Ele está ressuscitado. E a primeira pessoa que ele aparece é para Maria Madalena, depois para os discípulos, e fica 40 dias ainda na terra, comendo com os discípulos, conversando com ele e dando as últimas instruções para depois subir aos céus. Então, a Páscoa para nós, cristãos, hoje, significa passagem. Que passagem é essa? Claro que é a passagem do povo hebreu de uma terra de escravidão para uma terra de liberdade. Mas mais do que isso tem um significado espiritual. Significa que nós, que somos aprisionados, prisioneiros do pecado, podemos ter em Jesus a passagem para liberdade da salvação, do perdão. Temos a passagem
da morte que o pecado causa em nós para a vida que existe em Jesus. Por isso que nós cristãos hoje festejamos tão alegremente a Páscoa, o domingo de Páscoa, porque realmente ele significa libertação, libertação da escravidão do pecado, da libertação de uma vida que vai nos levar para a morte eterna. E quem é a nossa salvação? É Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, mais do que nunca, nós, mais do que os judeus, temos a oportunidade, a obrigação de festejar esta Páscoa, que significa a ressurreição de Jesus. Se Jesus ressuscitou, nós também temos a oportunidade da ressurreição para a vida eterna, se crermos nele, se andarmos conforme ele andou e se fizermos dele o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Então, realmente, Páscoa significa passagem. Passagem de um estado de escravidão espiritual para um estado de libertação, para um estado de morte espiritual para um estado de vida eterna com Jesus. Isto é a Páscoa. Por isso que o Reinaldo e eu dissemos para vocês, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. Feliz passagem. Feliz passagem. Um abração para todos vocês que nos acompanham aí todo ano. Um abração. Esse é o programa Tempo de Decisão, um novo tempo na sua vida. Um abração, pessoal.